Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia. E olha só, mais uma aula de produção textual. E hoje nós vamos continuar falando sobre os tipos textuais, não é? Na verdade, durante o ano todo, a gente falou sobre vários gêneros textuais que estão presentes dentro desses tipos textuais, né? E agora no quarto bimestre a gente está fazendo uma revisão sobre tudo isso que a gente já viu e também conhecendo como são formados os tipos textuais, quais as características deles, quais são os gêneros que pertencem a cada um deles, não é? Se a gente fosse colocar isso em um esquema para a gente entender melhor, é como se os gêneros textuais fossem algo que estivessem dentro dos tipos textuais. Por exemplo, primeiro nós temos os tipos textuais, tá bom? Como por exemplo, o tipo narrativo, o tipo expositivo, nós também temos o tipo injuntivo, que é aquele que dá instruções, que também é conhecido como instrucional. Nós também temos o tipo descritivo, como a gente já viu, e o tipo que a gente vai ver hoje daqui a pouco, que é o dissertativo. Mas para a gente entender, ó, todos esses são os tipos. Dentro deles existem os gêneros, tá bom? Por exemplo, dentro do tipo narrativo, a gente tem o conto, a gente tem o romance, a gente tem a fábula. Cada um deles tem a sua forma própria, o seu formato próprio, não é? Suas próprias características. Mas eles também possuem características parecidas que tornam eles do tipo narrativo. Do tipo expositivo, aqueles textos que têm a intenção de expor a informação, de mostrar a informação tal qual ela é. Por exemplo, a enciclopédia, que mostra o que são as coisas, não é? Conceitos e tudo. O dicionário também, porque o dicionário ele mostra, ele expõe o que uma palavra significa, não é? As resenhas e resumos. Resenhas e resumos são quando a gente já tem um texto, ou quando a gente já tem um texto, seja falado ou escrito, e a gente vai pegar as informações mais importantes desse texto. A gente não muda as informações desse texto, a gente apenas seleciona na resenha e no resumo as mais importantes. A gente faz um resumo daquilo, não é como a gente já conhece. Por isso que ele é expositivo. Ele só vai expor aquilo que vai resumir aquele texto, as informações que são mais significativas naquele texto. A entrevista também, que ela vai expor o que o entrevistado falou, as perguntas que foram feitas, não é? Então, a gente tem o tipo e o gênero. E também, na semana passada, aliás, na nossa última aula, não é? Antes do feriado, a gente viu que existem 5 tipos textuais. E a gente já viu o tipo narrativo, que aliás, lá no começo do ano, no primeiro bimestre, a gente trabalhou bastante o tipo narrativo, não é? E os seus gêneros, o que é que torna um texto narrativo, aquele texto que tem personagens, um texto que tem um narrador, né, que contam a história. A gente já viu sobre o tipo expositivo, como eu acabei de exemplificar. A gente já viu sobre o tipo descritivo, que é aquele texto que vai descrever as coisas. Ele descreve o ambiente, descreve uma pessoa, descreve um sentimento, né? E o tipo descritivo, ele é bastante utilizado aqui, ó. E isso já nos mostra que os tipos textuais, eles podem sim se misturar, se mesclar. Eles podem pegar emprestadas ali características um do outro e formar novos gêneros. Formar gêneros que são híbridos. Sabem o que é híbrido?
algo que é formado a partir de duas coisas e possui características dessas duas coisas, não é? A gente também já viu o injuntivo, que é o texto instrucional, como por exemplo o manual de algum aparelho eletrônico que vai nos ensinar como fazer, como utilizar aquele aparelho, não é? Hoje a gente vai para o dissertativo. Bom, o tipo dissertativo, aqui nós já temos uma explicação que é muito interessante. Olhem só. É um gênero escolar ou acadêmico. Por que é um gênero escolar ou acadêmico? Por que esse tipo de texto é mais presente aqui, ó, na escola? E quando a gente fala acadêmico, é porque também é utilizado em universidades, enfim, não é? Todo o pessoal que estuda, que produz textos, usa bastante. Por quê? Porque ele se caracteriza pela exposição, análise ou explicação de ideias, dados e conceitos. Por isso que ele é muito presente na escola. Por exemplo, a gente pode pegar um tema da aula de ciências e a partir daquele tema a gente pode, por exemplo, células. A gente pode fazer um texto dissertativo sobre isso. Como? Expondo, analisando ou explicando o que a gente quer falar sobre células. O texto dissertativo, ele é um texto que ele não possui um narrador, ele não possui não tem nada com o narrativo, porque a gente não está contando uma história. Ele também não é expositivo, porque a gente não vai simplesmente expor as informações, né? Como aqui mesmo está dizendo, a gente vai, além de expor, analisar e explicar, ok? Então, para isso, a gente precisa de uma estrutura nesse texto. Mas vamos terminar aqui, ó. Esse texto ele faz isso, ó. Ele é um gênero utilizado na escola, nas universidades. Ele expõe, analisa e explica as ideias. Além das ideias, ele também faz isso com dados, né? Com conceitos, com informações do que a gente queira falar. Só que ele faz isso de uma forma objetiva, ou seja, é o contrário da subjetividade. Lembram que a subjetividade era muito utilizada nos poemas, nos textos narrativos, não é? Esse texto ele tem objetivo, ele tem, aliás, a intenção de ser objetivo. Por quê? Ele passa as informações como elas são, tá bom? Por exemplo, já imaginaram num jornal, já citei esse exemplo várias vezes para vocês, não é? Já imaginaram num jornal ou numa reportagem da televisão, se eles falassem a notícia como um poema, falando com linguagem poética, né? Enfeitando as palavras e tudo aquilo, utilizando a subjetividade, não ia ser bem complicado a gente entender o que a notícia queria falar? A mesma coisa acontece com o texto dissertativo. Quando a gente está falando dentro da escola ou na universidade, quando a gente está expondo, quando a gente está analisando ou explicando uma ideia, por exemplo, como eu citei o exemplo das células, a gente tem que ser objetivo, ou seja, ir direto ao ponto. Falar sobre aquilo colocando as informações de forma diretamente, sem utilizar subjetividade, tá bom? Sem emitir opiniões que visem persuadir o leitor. Ou seja, não é um texto que a gente vai dizer eu acho isso ou eu acho aquilo. Daquele assunto que a gente escolheu, daquele tema, a gente vai apresentar os fatos de acordo com a nossa pesquisa. Como eu já disse, gente, o texto que a gente precisa falar sobre qualquer tipo de assunto, é necessário uma preparação. A gente precisa ler. No texto dissertativo, do mesmo jeito, a gente precisa ler sobre um tema, a gente precisa reler sobre aquele tema, buscar textos diferentes sobre aquele tema, para depois produzir. Ele possui uma estrutura padrão,
que é formada pela introdução, desenvolvimento e a conclusão. A introdução é onde se apresenta a tese, ou seja, a ideia principal. Por exemplo, o tema do meu texto, que eu escolhi para exemplificar hoje, é ciências. Está dentro do tema de ciências. Eu poderia ter escolhido um texto dentro de história ou de geografia, mas não. O meu tema vai ser voltado para ciências e o tema dentro disso seria o corpo humano. Né? Outro tema, as células. Pronto. Mas agora eu vou tirar disso uma tese. O que é que eu vou falar sobre as células? Eu vou falar sobre a estrutura das células, como elas são formadas, o que é que tem dentro de uma célula. Eu vou falar sobre diferentes tipos de células no corpo humano, a célula da nossa pele, a célula do olho, ou a célula dos nossos órgãos, do pulmão. Então, dentro de um tema, a gente vai retirar a nossa tese. A gente vai dizer sobre o que é que a gente vai falar naquele tema, tá bom? No desenvolvimento, a gente vai detalhar essa tese. A gente vai justamente utilizar o que é que a gente vai dizer sobre aquela tese, não é? Onde a gente vai desenvolver o texto. E na conclusão, que retoma os principais pontos vistos e muitas vezes apresenta uma solução para o problema debatido. Se você criou uma tese, por exemplo, as células mortas na nossa pele, como tratar, como cuidar para retirar, remover as células mortas, não é? Essa é uma tese dentro do tema célula ainda, não é? Não estou falando sobre o tema células. Aí eu retirei uma tese, as células mortas na nossa pele, como cuidar disso, né? Então, na minha conclusão, nesse caso, eu posso sim apresentar uma solução para esse problema. Olha, você pode usar determinados produtos, aquilo outro. Estão entendendo? Estou citando esse exemplo para a gente entender o objetivo do texto dissertativo. Ele vai expor, analisar e explicar uma ideia, ou um dado, ou um conceito. Isso é muito importante para a gente compreender, tá bom? Mas, gente, também dentro do texto dissertativo, a gente vai encontrar aquele texto que, além de expor, não é? Além de analisar, ele também vai emitir argumentos sobre aquilo. É um texto que a gente não vai dizer eu acho isso ou eu acho aquilo, mas de uma forma a gente vai argumentar sobre aquilo. É o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Olha aí, o texto dissertativo ele vai juntar também no seu desenvolvimento argumentos para falar sobre determinado tema. Aqui a gente tem um conceito do que é argumentar. O que é argumentar em um texto? Mais do que apresentar o tema, além de apresentar esse tema, argumentar é posicionar-se criticamente diante dele. Quem argumenta não apenas explica as diferentes correntes de opinião sobre o assunto em questão, como manifesta clara preferência por uma delas. Tenta convencer o interlocutor de que seu posicionamento, ou seja, sua tese, aquilo sobre o que você está falando, é o mais correto. Por exemplo, gente, naquele exemplo que eu citei sobre a gente falar sobre a tese como cuidar das células mortas, não é? Você pode utilizar argumentos para falar sobre qual maneira é melhor para você tratar isso. Você poderia dizer, existem várias maneiras de remover as células mortas da nossa pele, com sabonetes esfoliantes, ou então indo numa clínica de estética, fazer vários procedimentos estéticos. Eu estou aqui, inventando aqui, tá? Mas vejam isso como exemplos, tá? Então, eu posso dizer qual dessas maneiras é a melhor, e para isso eu vou argumentar. Por que é melhor você fazer
uma esfoliação em casa com produtos naturais ao invés de utilizar produtos químicos. Aí eu vou argumentar para dizer por que que é melhor isso. Então, a partir de argumentos, a partir de informações, de fatos, de pesquisa daquele momento que a gente leu, eu vou mostrar por que que o meu pensamento é melhor, sem utilizar o eu acho, ou eu penso isso, ou eu penso aquilo. A gente vai argumentar mostrando fatos, mostrando informações. A maneira natural é melhor porque não agride a pele, não causa lesões na pele. Olha, eu estou citando exemplos, argumentos de por que é melhor você utilizar produtos naturais na sua pele. E mesmo assim eu não estou dizendo eu acho que isso é melhor. Estão entendendo? Então, por hoje é isso. Por hoje a gente viu mais sobre o texto dissertativo. Na próxima aula a gente vai ver exemplos e a gente vai começar a produzir o nosso texto dissertativo, tá bom? Mas para hoje, como um exercício de casa para vocês fazerem, a gente vai fazer uma atividade de pesquisa, tá bom? Vocês vão pesquisar na internet ou em livros exemplos de textos dissertativos, tá bom? Para vocês verem melhor como é esses textos. Aí vocês mandam para mim naquele jeito que a gente já fez essa atividade. Mandam para mim a pesquisa que vocês encontraram. Olha, professor, eu achei esse texto dissertativo. Gente, eu não quero o conceito, tá bom? Eu quero um exemplo desse texto aqui, desse tipo de texto, ok? Aí a gente vai analisar juntos se aquele texto é ou não um texto dissertativo, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. E saudades de vocês. Tchau, pessoal.